Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre calçada acessível, certo? Geometria e sinalização. Nós não vamos tratar de todas as características que possam existir em uma calçada, que é muita coisa e ficaria um vídeo muito extenso. Então nós vamos tratar especificamente de um projeto de calçada que nos foi solicitado por um cliente no interior, tá? Então vamos falar sobre geometria com base na NBR 9050 de 2020 e sinalização com base na NBR 16537 de 2016. Foi um cliente do interior que nos solicitou, da cidade de Lagoa da Prata. Então, algumas características dessa calçada são as seguintes: é uma calçada de esquina, tem um acesso para veículo, a largura da calçada ao longo de todo o perímetro é de 3 metros e 8 centímetros e a altura do meio-fio é 38 centímetros no ponto máximo. É uma altura bem alta, certo? É uma particularidade dessa calçada. O nosso cliente não abriu mão, essa calçada está construída e precisa passar por adequações para acessibilidade, né? Um imóvel que está sendo todo reformado. E no caso, esses 38 centímetros, eles existem lá pelo motivo de descer uma enxurrada muito grande lá quando chove, certo? Então aqui, essa é a nossa calçada que a gente, né, elaborou o projeto. Tem aqui uma face da esquina, você vê que esse ponto aqui, ó, que é o ponto mais alto da calçada. Deixa eu colocar aqui uma canetinha. Essa aqui, apontador, mais fácil, né? Aqui é a outra face da calçada, então você vê que esse ponto aqui é o ponto mais alto e nessa outra face aqui, esses 38 centímetros, eles vão ao longo de toda a calçada aqui, certo? Então, a gente, né, tem que levar isso em consideração na hora de fazer o projeto de indicar a sinalização, vocês vão ver mais para frente aí qual que foi a solução que foi adotada para esse caso. E aqui são algumas fotos que o cliente enviou, né, de quando chove lá. Realmente você vê que desce uma água assim, né, uma enxurrada bem forte. E se por acaso fosse abaixar essa calçada aqui, poderia entrar água no imóvel, enfim. A solicitação foi que mantesse os 38 centímetros por esse motivo, mas a gente conseguiu fazer um projeto bacana, sinalizando essa situação aí, né? Vocês vão ver aí mais pra frente. Então aqui, falando de calçada na parte de geometria, essa figura lá da 9050, a calçada ela pode ser dividida em 3 faixas, que ela está apresentada lá na 9050. Você tem essa primeira faixa aqui, que é a mais próxima do meio-fio, que é uma faixa de serviço, que é uma faixa que vai ser utilizada para acomodar arborização, mobiliário urbano, colocar um ponto de ônibus, alguma coisa assim, uma lixeira. Então essa faixa de serviço ela é usada para isso. Né? A próxima faixa seria a faixa livre, que é essa aqui. E aqui tem algumas características dessa faixa livre. Essa faixa livre é o passeio, é onde os pedestres circulam, certo? Então tem que ter uma largura de 1,20 m e uma altura de 2,10 m. Então a faixa livre não se trata somente da largura, você tem que garantir um corredor com uma altura livre também. Porque senão fica ruim, às vezes tem algumas calçadas que a gente trafega, que às vezes tem árvore, a árvore está com aquela, né, com a copa baixa, então você tem que ficar desviando de obstáculo, e isso não pode acontecer. Então a faixa livre, ela considera a largura e considera a altura. Não pode ter obstáculo, tem que ser contínua entre os lotes, então você não pode ter aquele degrauzinho ali de um lote para outro, ou aquele rampamentozinho, não pode ter, ela tem que ser contínua, certo? E a inclinação transversal é de, no máximo, 3%. Geralmente, essa inclinação, ela é do lote para o meio-fio, né? Então é um altinho assim, é bem perceptível, tem que ser um negócio bem suave mesmo, porque senão se torna uma situação perigosa tanto para os pedestres que vão caminhando, quanto para uma pessoa, um cadeirante, alguém que fica uma situação mais perigosa ainda, certo? E a outra faixa que a 9050 coloca aqui é essa faixa de acesso. Essa faixa de acesso, ela vai servir para acomodar um rampamento entre a calçada e o terreno, às vezes o terreno é mais baixo ou mais alto, então ela vai ter essa função ou alguma outra que seja possível também. Mas essa faixa de acesso, ela é uma faixa que está colocada aqui na norma, mas na verdade a possibilidade de existir essa faixa, ou todas as outras mesmo,
vai ser uma questão que vai ser regulada por cada prefeitura. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, você não tem essa questão da faixa de acesso. Você tem a faixa livre, mas a largura da calçada você não pode variar e deixar só a faixa livre ali, certo? Então, isso depende também, varia de prefeitura para prefeitura. E depende da largura da calçada também, né? Se a calçada permitir, às vezes não cabe nem a faixa livre direito. Não é o nosso caso, é uma calçada com 3,8 metros, ela é uma calçada bem larga. Então, aqui, passando um pouquinho para a sinalização, o que nós temos aqui? Nesse caso, a gente está falando da sinalização direcional, que ela vai ser obrigatória quando você tem uma interrupção da referência edificada. Então, o que acontece? Nesse caso dessa figura da norma aqui, essa é a figura da norma 16.537, figura 61. Então, você tem aqui um muro, que é uma referência edificada. Depois você tem aqui um acesso para veículo que é recuado, então aqui você meio que perde a referência. E depois você tem uma referência edificada mais baixa aqui, né, por uma floreira, um canteiro baixo. Nesse caso aqui, tanto o muro quanto a floreira, eles vão servir de referência para uma pessoa com deficiência visual que se desloque pela calçada usando a bengala de rastreamento, né? Só que quando você interrompe, você tem que dar alguma referência para a pessoa que está trafegando aqui. Então, a solução que a norma apresenta é fazer essa sinalização aqui com piso direcional para dar uma ideia de continuidade, tá? Então, esse foi um dos artifícios que a gente usou na nossa calçada, porque o acesso para a garagem lá é recuado também, então a gente teve que usar essa sinalização. Isso está lá no item 7.8.1 da 16.537. No caso, a gente vai ter na nossa calçada também um rebaixamento da calçada, né, para acesso de pessoa com deficiência, um cadeirante, uma pessoa com mobilidade reduzida. Aqui a gente está mostrando as imagens. Essa imagem aqui é da figura 94 da 9050 e essa aqui é a questão da sinalização da 16.537. Existem outros modelos de rebaixamento. Nesse caso específico, a gente usou esse modelo aqui e esse modelo de sinalização que é o que está indicado também. Uma coisa que é importante observar é que mesmo que você tenha esse modelo de rebaixamento de calçada, você precisa manter esse 1,20 m aqui para o tráfego de pedestre, que é a mesma largura exigida lá na faixa livre, certo? No nosso caso, foi possível manter, apesar de a calçada ter 38 centímetros. No ponto específico desse rebaixamento, é mais baixo, não chega a esses 38. Então, foi possível fazer esse rampamento aqui, obedecendo os 8,33% de inclinação nessas três abas e preservando esse 1,20 m. A própria norma, ela faz essa ressalva que está indicada aqui, né, que em casos excepcionais você pode deixar essa passagem aqui com até 90 centímetros. Não foi necessário no caso da nossa calçada aqui, porque ela tem 3,8 metros, ela é bem larga. E a sinalização direcional, né, que é essa aqui, a mesma que foi indicada aqui, foi colocada também. E essa sinalização aqui que é o piso tátil de alerta, que nesse caso aqui, ele vai indicar a pessoa com deficiência qual que é o local para ela iniciar a travessia ou o local que terminou a travessia, né, que ela chegou ali. Então, vai ter essa utilidade, esse piso direcional. Desculpa, esse piso alerta aqui. Esse direcional aqui, a pessoa vai entender que nesse local aqui é um ponto que ela vai poder fazer a travessia também. Avançando aqui, tem piso tátil alerta para proteção lateral. O que acontece? Como na maior parte do perímetro da calçada a gente tem aqueles 38 centímetros de altura, acaba sendo uma situação perigosa. Então, lá na 9050, a gente tem um item lá que vai tratar de proteção contra queda ao longo de área de circulação com altura de desnível maior ou igual a 18 centímetros. É o item 4.3.7 da NBR 9050 de 2020. Então, o que acontece? Quando você tem algum desnível aqui, nessa figura está indicando um desnível inclinado. Então, essa sinalização ela pode ser aplicada para uma inclinação maior que 1:3, no nosso caso, como é 90 graus é maior do que 1:3, então se aplica. Você pode colocar alguma faixa, tá vendo aqui? Uma faixa adjacente à área de circulação, que tem uma largura de no mínimo 60 centímetros e que tenha contraste tátil e contraste visual.
Então, a gente optou por fazer essa faixa com a sinalização de alerta. No caso, a 16537, ela não faz esse tipo de menção para sinalização nesses casos de talude, mas ela faz uma outra menção para sinalização de desnível com piso tátil de alerta, certo? Então, a justificativa principal para poder usar essa sinalização foi nesse item da 9050, que é o item 4.3.7, tá? A gente poderia ter feito com um outro elemento também, se você ao invés de colocasse o piso de alerta para sinalizar, você poderia construir um canteiro, protegeria mais fisicamente também, né? A gente optou pelo piso tátil porque a calçada já está construída, como vocês viram nas fotos, então foi uma solução que foi economicamente melhor, né? Que não teria que quebrar de novo, enfim. Talvez se fosse para construir, teria sido feita a sugestão de construir um canteiro ao invés de colocar a sinalização, certo? Mas nesse caso aqui foi isso, e aqui está, lá na 16537, o item que referencia a questão do desnível, né? O item 6.3a fala que a sinalização tátil de alerta no piso deverá ser implantada para informar as pessoas com deficiência visual sobre a existência de algum desnível ou outras situações de risco permanente. Aquele desnível, 38 centímetros, com certeza é uma situação de risco permanente que deve ser sinalizada, certo? Então, esse aqui é o resultado do projeto que a gente elaborou para essa calçada, né? Então, não é uma calçada de esquina, como já tinha sido dito. Aqui está o acesso para veículo, aqui o rebaixamento para acesso de pessoa com deficiência, inclusive ele está associado a essa vaga aqui, PCD, que vai ser demarcada no local também. Então, você tem o rebaixamento associado à faixa zebrada, sinalizada aqui, né? Então, a pessoa já para o carro aqui, já tem o acesso aqui à calçada. Por aqui, a sinalização indicada. Deixa eu mostrar aqui mais no detalhe, que é isso aqui, tá vendo? Então, aqui, o piso é com acabamento cimentado, tem a faixa de sinalização aqui, 60 centímetros de piso de alerta, né? O rebaixamento aqui, indicando qual que é a inclinação, indicando a sinalização direcional, alerta, a inclinação das abas laterais. Aqui, o rebaixamento para acesso de veículo. Aqui, aquela sinalização direcional, quando a gente tem aquela referência, né, interrompida. Que mais? A inclinação aqui de 1 a 3% no sentido do meio fio, né? Alguns elementos que já eram existentes, igual o poste, enfim. Ficou desse jeito aqui essa face. E aqui é um detalhe na região da esquina. Tem mais uma coisa que é importante ser falada, que é o seguinte. 38 centímetros. Se você está trafegando numa calçada e se depara com um desnível de 38 centímetros, é uma situação perigosa também. Né? Então, o que a gente propôs de fazer aqui nesse projeto? De colocar alguns degraus intermediários para as pessoas conseguirem subir, né, e descer dessa calçada com mais segurança. Então, aqui, as esquinas são pontos de travessia naturais, as pessoas vão trafegar por aqui, vão conseguir identificar que tem um ponto de travessia aqui, e outro aqui, a pessoa que vem por essa outra face aqui. Então, tem a sinalização tátil direcional para indicar esse ponto de travessia. Aqui a gente indicou os degraus aqui nas duas esquinas. E esses degraus, o que acontece? A definição da norma para degrau isolado é que uma sequência de até 2 degraus são considerados degraus isolados. Só que no caso de haverem 2 degraus, você precisa de colocar o corrimão dos dois lados e em duas alturas, 70 e 92. E é por isso que esse corrimão aqui está indicado dos dois lados e é um corrimão em duas alturas, que essas duas escadas aqui tem que ter, certo? Então, nos pontos de travessia aqui, a gente optou por dar essa solução também. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sou Juliana Santos, esse é o canal Master. Muito obrigada!